Olá, bem-vindo ao canal da Clínica Facton. Lembrando vocês que estamos também agora em forma de podcast. Vamos hoje fazer uma entrevista sobre estado de arte na saúde mental. Nós estamos vivendo fases de bastante transição, a momentos de decisões importantes, pós-pandemia, as exigências que nós estamos tendo com as mídias e outros fatores estão causando alguns transtornos. Então, para isso eu tenho que chamar alguém com uma expertise muito grande. Aí eu chamei o professor Dr. Mário Diniz Lameirão Mateus. Ele fez faculdade na Escola Paulista de Medicina, fez residência, mestrado e doutorado. Foi coordenador de saúde da Secretaria de Saúde de São Paulo. Foi coordenador da enfermaria da Pirajussara, na área psiquiátrica. Diretor técnico do CAPS, aqui próximo aqui do nosso consultório, na Itapeva, e hoje é uma coisa que ele estava me contando, eu não sabia, ele até brilhou os olhos quando ele comentou, na Escola Paulista de Medicina, ele é supervisor do programa de vítimas de violências. É isso? Então, Mário, depois você vai me contar isso no finalzinho da entrevista, até porque eu achei bacana esse assunto. Obrigado por você ter vindo, viu, tomar seu tempo, eu que agradeço. O teu consultório sempre lotado, você nessa correria de coordenação e de professor, e uma simpatia, nós temos vários pacientes em comuns e eles adoram o teu serviço. Obrigado por você ter vindo aqui com a gente, viu? Eu que agradeço. Então tá bom. Mário, me explica uma coisa, como é que eu falo o que é saúde mental? O que é uma pessoa que está equilibrada? O que eu tenho que fazer para ficar com a minha saúde mental bem? Porque eu tenho o meu parâmetro, de repente o parâmetro de um não é o parâmetro de outro, né? O que é saúde mental? Eu gosto daquela ideia, até como saúde em geral, a saúde é um reservatório, né, de recursos que a pessoa vai usar quando necessário, né? Para não dizer que a saúde é um estado de bem-estar total, completo, a pessoa se coloca nesse parâmetro, então... Não pode ser feliz 24 horas, né? Se eu não sou feliz, então eu não tenho saúde. Saúde é uma potencialidade, né? Um recurso, é um reservatório que você tem. E saúde mental segue essa linha, né? Saúde mental seria os nossos recursos para dar conta da vida. Né? E dar conta da vida é crescer na vida, aprender com a vida, né? E ir fazendo frente aos obstáculos que a vida de todos vão apresentando. Né? Mais saudável é quem tiver melhores recursos para dar conta, né? Não é quem é completamente feliz, completamente equilibrado, mas quem tem talvez um equilíbrio de recursos para dar conta, né? Das demandas da vida. Né? Então a gente pensa... a pessoa ter um equilíbrio emocional, né, em que ela não se deixa levar por uma negatividade, um pessimismo ou uma ansiedade que tome conta, né, de sempre esperar o pior. Ela tem algum, né, suficiente controle dos impulsos, porque a impulsividade também é alguma coisa, né, que prejudica a pessoa. Ela não precisa ser... É o típico italiano. Você já fala, vai para aquele lugar. Não pode ser assim. Não pode ser assim. E é o equilíbrio, né? Porque também, se nós tivéssemos zero impulso, né, nós não teríamos talvez nenhuma criatividade, nada que quebrasse a rotina, né? Seríamos meticulosos ao extremo, mas não teríamos capacidade de sair um pouco, né, da nossa rotina. Você tem que ser afetuoso com as pessoas, né? Afeto é um fator de proteção em saúde mental, mas ao mesmo tempo também eu tenho que perceber que as pessoas não me conduzem ou não comandam a minha vida. Então, como é que eu consigo entrar no equilíbrio com as minhas relações, em que eu consigo administrar as minhas relações de maneira afetuosa, mas, por outro lado, também que as pessoas não me comandem ou eu, por temer conflitos, não possa nunca dar a minha opinião.
Então, é nesse equilíbrio que vai surgindo a saúde mental e já respondendo, né, é nesse processo que você gera uma vida com mais saúde mental. É porque a gente, por exemplo, do aparelho digestivo, a gente fala, olha, tal dieta é isso, faça atividade física, durma. Então, disso que você está me falando é uma coisa interessante. Então, primeira coisa, tem que viver, não se isolar, né? Eu acho que os acertos e erros é que vão nos transformar em pessoas melhores. Eu acho que é isso. Segunda coisa é essa afinidade que você falou, né? Então, ter a proximidade de parentes, amigos, né? Convivências, né? Que é importante essa coisa do afeto, né? As pessoas estão muito isoladas, né, ultimamente, né? Então, eu acho que isso é importante. Dormir também é importante? Você passa por essas questões, né, que são esses recursos psicológicos, né, que eu chamei a atenção, né? Aí você entra nessa parte social de você sentir que pertence, né? Pertence a algo, né? Essa sensação de pertinência. E a partir daí, tudo que promove a tua saúde física vai te ajudar na saúde mental, né? Então, qualidade do sono é alguma coisa essencial. Bebidas. Né? O cuidado, né, da moderação, né, na questão do álcool, né, qualquer outra substância, prática de exercício regular, né, constante, tudo que vai gerar uma qualidade de vida vai contribuir para a saúde mental, né? Alguma coisa, né, na vida de um ou de outro vai ser menos e aí outra coisa vai entrar para compensar melhor, né? Mas é nesse equilíbrio que a gente vê a construção de uma saúde mental. Então, ótimo. Não ficar nem exagerar demais no trabalho, no estudo, também na atividade física. É o que você falou, moderação. Tentar quebrar rotinas, né? E você acha que nos tempos atuais, a gente discutiu muito isso daqui, né? A gente estava conversando. Você acha que está piorando ou não? Ou é uma impressão que eu tenho? Você não acha que as pessoas estão um pouco mais com problemas do que estavam antigamente? Talvez a nossa sociedade ela vem se tornando cada vez mais complexa, né? Com mais desafios. Se espera mais das pessoas e se espera mais da sociedade, né? Se decepciona mais, né, quando as pessoas falham e quando a sociedade falha, né? Então, eu acho que nós evoluímos muito. Hoje, as crianças pequenas já aprendem na escola o que seria a noção de uma injustiça social, né? Com situações de desvantagem social. As crianças já conseguem perceber isso muito cedo, né? O que é bom. Mas, por outro lado, você vai criando uma demanda enorme, né, sobre a sociedade. A expectativa que das pessoas têm de como essa sociedade deveria ser, isso pode estar criando mais estresse sobre as pessoas, né? Porque elas vão imaginando um mundo como deveria ser e um mundo como é, e nesse jogo isso pode estar trazendo maior estresse. Uma resposta muito frequente que a gente vê é que as pessoas passam a cultivar cada vez um individualismo maior como resposta. Olha, se a sociedade não vai me atender, deixa eu cuidar de mim. Se a minha família não me compreende, deixa eu cuidar de mim, e eu vou me afastando, né? Eu talvez vou diminuindo essa sensação de pertencimento que eu dizia, e até um certo ponto isso pode ser necessário, eu preciso me desprender de algumas coisas, mas talvez isso também esteja criando maior estresse, né? Um individualismo exacerbado cria muita pressão sobre si, né? E talvez mais uma causa de estresse, né? Sem falar, e aí é difícil falar historicamente, se já não, nós estávamos falando, né? Bom, será que na Idade Média os ingleses, com as invasões dos vikings, tinham uma ótima saúde mental, ou viviam com medo 24 horas por dia, né? Então é difícil comparar, mas a gente vê hoje um mundo com conflitos de toda a ordem, e isso vai gerando muito estresse, né? Hoje que nós pesquisamos e fazemos levantamentos
no Brasil e no mundo, vemos níveis altíssimos de prevalência de doenças mentais na população. Porque a gente tem notado isso, porque isso tem afetado no nosso consultório. Eu sou aqui é um consultório cirúrgico, e as doenças que a gente vem notando, assim, tem muita relação com as doenças psicossomáticas. E é duro, porque você tem que fazer uma abordagem diferente e perceber para poder fazer o diagnóstico correto e o encaminhamento correto. A gente tem notado isso, todos os colegas médicos têm percebido isso. Eu acho que pós-pandemia, eu não sei se isso procede ou não, muita gente ficou em casa, eu acho que voltaram com algum tipo de sequela, alguns ficaram ainda trabalhando em home office, porque o home office, assim, é bom, é prático, você não gasta dinheiro com transporte, você está comendo em casa, é uma qualidade de vida, mas você deixa de ter aquele cafezinho que você conversou com um amigo, ele deu uma dica para você de uma coisa legal, ele falou uma coisa importante para você no trabalho, que às vezes você fica fazendo milhões de reuniões no computador, que é uma coisa muito informal, você não tem aquela coisa de conviver. Você aprender o que o outro está falando, o outro trocar ideia, é uma troca. E não ficar impondo ideias, né? Eu acho que quando você coloca no computador, você fala, aí o outro responde, você fala, o outro responde, e quando nós estamos conversando é uma coisa dinâmica. Você está falando comigo, eu estou pensando, você fala, não, pera um pouquinho, pá. É diferente, né? Você não acha isso? Com certeza. O home office, que já vinha de antes, né, ele cria 1000 possibilidades, né? Parece alguma coisa promissora, né? Em algumas coisas, de fato, se uma parte das pessoas, uma parte do tempo estão em casa, não só possibilita algum convívio familiar maior, mais tempo para fazer uma ginástica, porque era o tempo do trânsito, o trânsito da cidade diminui, flui melhor, e fora que antes você, para poder assistir um professor, por exemplo, né, uma maior autoridade do mundo numa área médica, né? Bom, você pegava o avião, ia lá no congresso, viajava para o Japão e assistia, né? Hoje você tem esse recurso de assistir uma aula, né? Virou uma coisa banal, né? Você pode assistir ou fazer reuniões, né? De todo o assunto, está ao teu alcance. É uma coisa muito boa que a internet trouxe, né? Mas tem o outro lado, né? É interessante que eu estava lendo sobre um estudo que a Microsoft promoveu, isso antes da pandemia, então não envolvia o estresse da pandemia, mas já estudando essa questão da produtividade do home office, eles fizeram lá um estudo que eles pediram voluntários lá da empresa, e a pessoa trabalhava lá com os eletrodos na cabeça, registrando medidas para tentar medir o cansaço mental e nível de concentração da pessoa nas tarefas. Em home office. E foi interessante que eles perceberam que quando a pessoa estava em reunião com pessoas que ela não conhecia, e portanto precisava decifrar essas pistas que nós temos, né, de comunicação não verbal, posição corporal e do ambiente, elas gastavam muito mais energia para se manter na reunião. Quando era com um colega de trabalho que ela já conhecia antes, esse gasto de energia era menor. A pessoa ficava bem, provavelmente estava, né, de novo, estava no conforto da sua casa e a reunião podia até render mais. Tá. Né? Então, há aí uma diferença, né, de tarefas que a gente estava comentando, que a gente percebe quando a gente atende algum paciente à distância. Né? Se é um paciente que a gente já conhecia antes, já tem um relacionamento e a consulta pode ser super produtiva e a pessoa está lá do outro lado do mundo e você está conversando e está resolvendo problemas. Em terapia, isso pode funcionar muito bem, tem funcionado muito bem. Para um paciente que você nunca viu antes, tanto nesse esforço de perceber se o paciente está à vontade, se ele está dizendo tudo, né, o que ele está sofrendo ou não, qual é o problema, eu senti bastante dificuldade nessa migração, né? Mas também no consultório durante a pandemia, durante um bom tempo, eu atendia de máscara e o paciente de máscara. Então, você não conhecia o paciente, né? Você ficava ali tentando fazer leitura de olhos, né? Esse olhar que quer dizer o quê, né? Ele está olhando para mim, aceitação ou não? Então, também era muito difícil, né? Acho que houve ganhos e perdas com essa questão do home office
e desse mundo digital que veio para ficar. Né? Eu acho que nós não chegamos ainda no equilíbrio. Falar que vai ser toda a consulta digital, eu acho que não tem cabimento. Né? Tem coisas que tem que ser presencial, você tem que examinar e tem que fazer coisas. Para o psiquiatra, eu acho que ajudou muito, porque você atende o paciente dentro da área da casa dele. Ele está se sentindo à vontade, até para... não sente vergonha de conversar, eu acho que melhorou muito, né? Esse é um tema interessante também, porque às vezes, né? Porque aí é um outro limite da consulta online, porque nem todo mundo tem um lugar na casa que pode conversar com sigilo, né? Quer dizer, com privacidade. Então, não foi nenhum nem dois pacientes que na hora da consulta desciam do apartamento, entravam no carro, se fechavam na garagem e faziam a consulta dentro do carro, porque lá em casa, né, quer dizer, eu estou no meu escritório, todo mundo ouve o que eu falo, né, e eu não me sinto à vontade, né, ou não é nem porque tem algum segredo que não pode, a família não pode ouvir, mas o barulho é tão grande que se é a hora que as crianças estão chegando na escola, não dá para fazer a consulta. Então, já tive pacientes que foram para o estacionamento ou saíram andando de carro, que falam, não, para ter consulta e você dirigindo não vai dar certo, você encontra um lugar seguro para estacionar. Então, que é a privacidade. A pessoa tem a privacidade. Né? E assim, muitas vezes a pessoa, esse contato, às vezes, o que eu falo, às vezes eles acabam vindo no consultório do cirurgião ou de outro especialista, porque ele acaba falando coisas que ele falaria como psiquiatra, porque ele tem a presença ali. Então ele está vendo uma pessoa viva, ele não é um fantoche, né? Então não é um avatar, ele está vendo uma pessoa. Então é interessante isso, né? Mas isso você viu os lados bons e ruins, né? Então aí nessa mesma moeda que nós estamos falando, que eu acho que muita gente saiu esquisita da pandemia, e aí me fala uma coisa, aí nós temos algumas coisas interessantes que têm aparecido, né? O caso de burnout. Nós já tivemos vários colegas médicos e a gente chamou até, uma época, algumas psicólogas para a gente discutir sobre isso. O excesso de trabalho, excesso de dedicação e perder os parâmetros de horários, né? E acabou tendo burnout. E outros que tiveram essas que a gente chama de demissões silenciosas. São pessoas que trabalham no seu basal, nem para mais nem para menos, estão ali de corpo, mas não de alma, né? Então, você tem visto isso também, não? A gente tem visto, já via antes, eu acho que a pandemia ressaltou, principalmente para algumas profissões, a profissão médica, a enfermagem, isso né, mais do que nunca, né, o pessoal da UTI, né, passou do seu limite muito, né. O burnout, ele é interessante comentar porque ele não é uma doença, né? O burnout é uma condição de estresse mal gerenciado na vida profissional. Né? Ele em si não é uma doença, ele pode ser um favorecedor de doenças. Né? E esse estresse mal gerenciado, ele foi primeiro descrito para médicos e enfermeiros, né? Trabalhando em pronto-socorro, TI, né? E ele tem 3 características fundamentais, né? Quer dizer, essa questão do excesso de quantidade de trabalho e acarretando uma estafa, né, do indivíduo, uma pressão sobre a atividade que a pessoa faz, em que ela pode passar a sentir cada vez mais insegurança e medo de errar, né, o medo de falhar, ela está cansada, o enfermeiro está muito cansado, estou dobrando o plantão, será que eu dei o remédio, será que eu conferi a dose? E isso vai gerando uma ansiedade muito grande, que aumenta o desgaste, deixa mais cansado, né? À noite chega em casa e começa a repassar o dia, o que fez, o que não fez, e não dorme bem, no outro dia vai para outro plantão. Né? E a terceira coisa, que talvez tenha uma ligação com essa questão, né, dos sujeitos que largam mão, né, no trabalho, né, é que a pessoa passa a perder a fé que tem no valor do seu trabalho. Isso é bem notável nas profissões em que a pessoa tem uma grande fé no que faz, né? O pessoal da saúde, né? Isso é muito notável, né? A pessoa, né, está lá trabalhando numa UTI porque acredita que, nossa, a UTI é uma coisa que faz muita diferença. Eu me orgulho disso, né? Eu sinto uma paixão por isso, né? Educação, né?
pessoa é um professor e fala, nossa, né, olha só essas crianças, né, estão aprendendo, estão crescendo, né? Então tem algumas profissões que isso é mais notável, né? A pessoa tem muito orgulho do que faz. E no burnout, o desgaste que a profissão vai trazendo e uma falta de uma resposta talvez correta das instituições, da sociedade ao valor dessa pessoa, o médico, o enfermeiro que está trabalhando num pronto-socorro e só fica levando bronca, né? Só crítica. Mas isso aqui está uma porcaria, isso aqui não funciona, vocês não me atendem direito, mas isso aqui é uma urgência. Ah, mas isso aqui é uma porcaria. Vai levando, né, a se colocar em dúvida mesmo. Então, qual é o valor do que eu faço? Né? Qual é a diferença que eu faço, né, de estar me dedicando tanto? E a pessoa começa a se repensar, falar, o que eu estou fazendo? As pessoas desistem, as pessoas mudam de área, ou as pessoas não desistem exatamente, vocês não podem desistir, mas largam mão. Né? Elas entregam e vão fazendo no piloto automático como uma estratégia de sobrevivência. Mas que muitas vezes é uma estratégia de sobrevivência que vai deixando a pessoa mais e mais descontente com o que faz, mais cansada, né? Isso fica um círculo vicioso. Eu sei, eu posso falar para você, Marco, porque assim, eu me lembro que desde moço, eu falo assim, eu vou ter metas na minha vida, né? Então, eu me lembro que a gente começa a carreira, a gente dá muito plantão, a gente, em lugares públicos, privados, a gente está no meio acadêmico, está produzindo. E aí eu falei, vai chegar determinado momento que eu não vou dar mais plantão, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. E era engraçado, quando eu largava e sobrava um tempo, eu falei, nossa, eu estou quebrando a mão. Eu demorava uns 2 meses para falar, nossa, eu tenho um sábado e domingo livre, eu podia ocupar isso. Você tem uma tentação de encaixar alguma coisa e você... Será que alguém não está precisando de um plantão? Não está precisando? Será que eu não poderia estar aprendendo mais? É um negócio esquisito. Então, esse é um treinamento, né, que a gente está falando de saúde mental. Né? Eu acho que até hoje, né, antigamente eu deixava o celular ligado à noite, então eu sei que o hospital sabe onde eu estou. Né? Então, se tiver alguma emergência, o paciente vai para o pronto-socorro. Eu não preciso ficar. A gente fica com o celular até respondendo mensagem até meia-noite, 1h, dorme pouco, não consegue se desligar. Então isso vai afetando a saúde da gente, né? Então às vezes até essas demissões silenciosas, na verdade, talvez seja até um burnout escondido, né? Sim. Então eu acho que esse é o caminho, porque a pessoa ela não põe limites àquilo que nós conversamos. Eu não escolho bem a minha comida, eu não durmo bacana, eu não estou tendo um relacionamento bacana com os meus amigos, eu só estou trabalhando, eu só estou me dedicando. Então eu acho que a vida é multifatorial. Quando você só tem um negócio é muito complicado, né? Sim. Quando você trabalha numa empresa, né, em que a sua coordenação, a sua chefia tem lá como uma filosofia, né, alguma coisa do tipo, bom, eu vou pedir... A meta. Vou pedir 200 para que me entreguem 100, né? Entregaram os 100, eu vou falar, bom, agora a meta dobrou. Pode, com o tempo, ir causando o resultado ao contrário, né? A pessoa fala, olha, é tão irrealista, ele vai pedir de qualquer jeito, então eu vou fazer o mínimo, tanto faz. É isso né? aí. A pessoa quase que torce, né? E tomara que me demitam, né? O que é muito ruim, né? Para a saúde mental dessa pessoa e se calhar até para a empresa, né? Que está perdendo oportunidades, né? De estar toda hora trocando o seu funcionário. Né? Agora eu vou tocar numa ferida que eu acho que aí dá para fazer horas conversando, né? Então, por exemplo, a gente vê médicos, né? Vamos falar de médicos que é mais fácil, então, na nossa área. Então, muitas vezes, ele por ego acaba fazendo coisas que lhe comprometem a saúde, seja física ou mental. Então, muitas vezes ele acaba dando aulas que ele não gostaria de dar ou ter cargos que ele não gostaria de estar, porque aquilo lhe causa um grande impacto social, né? E ele não se questiona se aquilo realmente é bom para ele ou não, né? Ele vai que vai. Você acha que hoje em dia, por exemplo, o ego nos atrapalha muito, que é aquilo que nós falamos, do Instagram, da mídia, do aparecer, é mais importante a casca do que o conteúdo? A gente pode pensar assim, né, que é claro que tem pessoas que têm uma necessidade de valorizar o seu ego, né, maior do que outras. Isso também massagear o ego, como a gente fala. Narcisistas, né? Isso. Sim, há uma amplitude, né, entre as pessoas, né, pessoas que têm mais essa necessidade, pessoas que, até o contrário, estar num lugar de destaque lhes deixa desconfortável. Então,
São pessoas, né, que têm até uma modéstia exagerada, né, precisam estar sempre diminuindo as expectativas, né? Mas eu acho que a nossa sociedade, ela hoje, né, com o advento da rede social, isso ficou muito ressaltado, né? Mas a nossa sociedade é uma sociedade que estimula muito essa ideia do protagonismo, né? Então, faça a diferença, né, seja especial, não seja mais um, né? Se destaque da multidão, né? O pertencer à multidão já é uma coisa ruim, né? Então, toda a propaganda é assim, né? Tem aquela multidão, todo mundo ali vestido de cinza, e aí vai ter um sujeito que vem o holofote, brilha, e ele é um talento incrível, e ele vai se destacar, e, né? Todos nós algum dia sonhamos, né? Vou ser um artista do rock, eu vou ser uma estrela, as pessoas vão me amar. Isso, né, é uma tendência humana, né? Esperar que todo esse amor vai vir se eu me destacar. A medicina não é diferente, né? Desde que eu entro na faculdade, eu vou olhando meus professores, falo, nossa, como eles são especiais, eles são importantes, eu quero chegar lá, e para chegar lá, então deve ter um caminho, eu devo dar muitas aulas, e brilhar em congressos, e ter meu nome divulgado, ok, até um certo ponto isso pode realmente ser metas saudáveis para você colocar na sua vida, mas essa cultura do indivíduo, do destaque, do especial, de novo, né, vai criando um estresse sobre as pessoas que pode ser uma das causas, né, de que as pessoas vêm adoecendo mais. Elas têm uma expectativa de que, se elas estiverem na média, né, são medíocres, né? Então elas precisariam ser muito acima melhor da média, né? E muito acima da média você vai subindo o sarrafo, e isso não tem fim, né? E que de repente aquela carga é demais para você. Eu acho que assim, Mário, eu não sou psiquiatra, mas eu acho que assim, porque eu quero fazer uma pergunta para finalizar aqui, depois você vai me contar sobre essa supervisão que você faz sobre vítimas de violência. O que eu tenho visto, né, assim, nós somos da época que a gente tinha modelos, né? Então, olha, eu quero ser que nem esse cidadão aqui, esse professor é legal, olha o caminho que ele seguiu. E aí você falava assim, você copiava modelos, você entendia o que estava acontecendo e era mais fácil. Hoje você tem uma diversidade, hoje a coisa é muito solta, né? E o que eu tenho visto que o que dá certo é quando você gosta do que você faz, quando você tem prazer por aquilo que você faz. Seja um cantor que faz aquilo que ele gosta, ele transmite aquilo, seja um médico que está atendendo lá no consultório dele, ele atende com prazer de estar junto com uma outra pessoa, de se sentir bem de estar fazendo aquilo, seja um jogador de futebol que ele ama. Nós somos da época, eu sou da época que eu vi o Pelé jogando de 70, ele não está preocupado com... Ele queria jogar bola, porque ele gostava de jogar bola. A fama vinha em segundo lugar, em segundo plano, né? Então, eu acho que as pessoas que foram muito preocupadas com fama, de aparecer, com esse negócio de ego, não dá certo. Mas quando a pessoa gosta do que faz, a coisa rola, vai bem. Por isso que eu falo, por que aquele cirurgião opera e dá tudo certo? Ou por que aquele cidadão vai fazer um projeto? Porque ele está pondo amor naquilo que ele faz. Eu acho que é isso. Eu acho que o que talvez esteja faltando é isso, aquele amor de estar com os amigos, sabe? Acho que é amor de você estar lá. Outro dia estavam discutindo comigo, jejum prolongado é uma coisa legal. Eu falei, olha, sabe por que não é legal? Porque eu tenho ascendência italiana. Na hora do almoço é a hora que eu paro, que eu estou fazendo, eu vou conversar com as pessoas, eu vou sociabilizar. Então, pode ser até bacana por outros motivos, mas eu perco a chance de parar de fazer aquela minha rotina e eu vou deixar de comer uma coisa gostosa, eu vou deixar de bater um papo legal, vou deixar de estar com uma pessoa que eu gosto de estar batendo papo. Então, acho que o que está faltando, acho que a gente está com muita cobrança, é o que você falou, a gente se cobra demais, reclama demais, e a gente está, assim, eu vejo, assim, a minha profissão, quando eu faço alguma coisa que dá certo, eu fico muito, muito feliz quando o resultado aparece. E as pessoas falam, poxa, obrigado pelo que aconteceu. É muito gratificante. Então, eu acho assim, quando você tem um amigo que você deixa ele feliz, você faz uma surpresa, ou para uma pessoa que você gosta, você vê o brilho nos olhos das pessoas. Então, é quando a gente deixa de ser individualista, né? Então, eu acho que esse amor é um negócio que contamina, né? Religiosos, né? Que tem essa possibilidade
de transmitir esse conforto, né? Eu acho que é isso que está faltando, não sei. Então eu acho que esse estado de arte, por que dá certo para aquele cidadão? Porque ele adora o que ele faz. Não é que ele quer aparecer, é diferente do outro, porque um dia vai quebrar a perna. É isso que eu estou falando besteira ou não? Não, eu acho que é por aí. Você mencionou o estado de arte, né, de você então, se desenvolvendo, né, na sua carreira, mas a gente volta, eu estou convencido que a saúde mental é essa possibilidade de crescer, né, de aprender ao longo da vida, e que isso é muito facilitado quando você se sente pertencendo a algo. Né? Você se sente aprovado, mas não necessariamente aprovado porque você é o maioral, né? Então eu estou aprovado porque eu estou acima das pessoas. Até porque essa situação de estou aprovado porque eu estou acima, amanhã eu já não estou mais e aí o tombo é grande, né? Então eu acho que a saúde mental vai muito por aí, né? Na nossa profissão, eu acho que tem essa questão de como é que você vai se tornando expert no que você faz, né? Isso já foi muito estudado, né? Até para entender pessoas realmente experts, assim, brilhantes, né? Assim, os grandes enxadristas, né? Os grandes matemáticos, os grandes músicos, né? E tem aquela coisa de número de horas, você talvez já ouviu falar disso, né? Que 10 mil horas de treino alcança um nível de expertise, né? E isso é interessante. Outro dia eu estava porque não adianta ter dom, você precisa ter treino, né? Mas eu estava vendo que não adianta só ter treino também, né? O dom precisa vir aí junto com muita dedicação e treino, e aí você precisa ter alguém para te ajudar, né? Alguém para te formar, você precisa ter as pessoas que te formam, né? Você precisa ter um instrutor, né? Você põe lá, pode acontecer um milagre, né? Você põe uma criança jogando xadrez e ela sozinha, 10 anos depois, se torna um mestre, mas ela vai precisar de um professor de xadrez que o tempo todo, né? Porque isso seria a última coisa, você precisa de feedback, né? Então, até eu estava vendo isso sobre na medicina, né? Como tem áreas da medicina que é mais difícil você ter a expertise e áreas que é mais fácil. Porque você que é cirurgião, você opera, você tem respostas até de pequenos procedimentos que você fez durante a cirurgia imediatas. Quer dizer, então, tô acertando, tô errando, tô acertando, tô errando, deu certo. E depois o pós-cirúrgico, imediato. Com N variáveis, né? Você tem oportunidades de aprendizado inúmeras diariamente, porque olha, se alguma coisa deu errado, você vai saber logo. Né? Um psiquiatra é mais complicado, porque muitas vezes você atende uma pessoa, faz uma hipótese diagnóstica, institui um tratamento, e essa pessoa vai voltar depois de um tempo. E inúmeras variáveis, você fala, puxa, eu estou acertando muito, e às vezes nem é o que você está acertando, né? É mais difícil você ter esse feedback. Né? Você precisa de muito mais tempo. É uma coisa mais abstrata. E é mais abstrato. Que loucura, né? Então, esse estado de arte é um negócio que é complicado, né? É muito complicado. Eu acho que você não tem que se exigir. Você vai fazendo o que você pode, vai melhorando, vai se qualificando, ver de tempos em tempos parar, refletir, continuo, vou reto, paro. Não é assim que tem que fazer? Eu acho que tem que fazer isso, né? E compartilhando com a comunidade científica, né? Porque ela também vai te dar algum feedback, né? Porque de repente você está crente que o que você está fazendo é o mais certo, fala, olha, agora um grande estudo mostrou que não é bem assim. Ah, não é? Me convença, né? Então me mostra o estudo, mas se me convencer, puxa, é uma ocasião incrível de aprendizado. Mas me lembro quando a gente começou as minimamente invasivas, a gente era crucificado, né? As laparoscópicas, né? O pessoal, não, grandes incisões, grandes cirurgiões. A gente fazia uns buraquinhos, falou, vocês vão matar os doentes, né? E a gente falou, não, isso aqui é o que dá certo. Então aquela teimosia, aquilo, não, tá dando, estudando, praticando. E aí hoje você vê, tá a robótica e a evolução que a gente está chegando. Mas, olha, eu acho, Mário, eu acho que a gente abordou várias coisas, a gente chegou a coisas que eu acho que é a simplicidade da vida, né? A gente às vezes sofistica demais e as coisas são mais simples do que a gente... Né? Às vezes um prato de arroz e feijão é muito mais gostoso do que um negócio tudo sofisticado, né? Mas eu queria te agradecer muito, mas eu queria que você falasse para mim sobre esse programa de vítimas de violência. O PROV, né? Isso. Já faz talvez quase 10 anos que eu migrei dentro do departamento de psiquiatria para o PROV. Eu fui
tive a felicidade, né, de trabalhar. Hoje eu trabalho com uma equipe do professor Marcelo Feijó, professor Andréia Feijó, professor José Fix, um grupo de profissionais incríveis que me receberam assim, de braços abertos e criam um clima de troca de experiências e aprendizagem, né, para um tema que é muito pesado, porque nós lidamos com casos graves de estresse pós-traumático. Né? Assaltos, acidentes... Principalmente violência, né, essa violência urbana, a violência doméstica e sexual, vítimas de acidentes, são o que nos chega, né? Muito raramente aqui em São Paulo a gente vai atender, como eu lembro de um caso de uma vítima de um soterramento. Né? Isso pode acontecer, mas a maioria dos nossos casos, porque é uma coisa epidêmica, né? Hoje é a violência urbana, não é? E a violência sexual, que também é um grande problema social que nós enfrentamos. E são experiências devastadoras em que a pessoa desenvolve essa patologia, que a gente chama de estresse pós-traumático, e nós lá temos o atendimento psicoterápico e o atendimento clínico, médico, né? Que no nosso setor ele é feito fundamentalmente pelos residentes do último ano da residência médica, que são supervisionados. Eu sou um dos supervisores. Enfim, é um trabalho pesado, mas muito gratificante. Então, é isso que eu te falo, é que você vê o bem do próximo, né? Então, é isso que eu falo, você deixa de ser uma pessoa individualista para pensar no próximo. É isso, esse que é o segredo. Eu acho que esse é o segredo do teu sucesso. E eu não vou entrar na relação terapia-medicação, porque esse seria outro escopo, mas eu queria te agradecer muito, Mário. Eu acho que as pessoas estão precisando muito disso, de ter com quem conversar, ter grandes médicos que nem você que possam dar orientação, se elas vão precisar de uma terapia, se vai precisar de medicamentos, se vai ser algo conjugado. Então, eu acho que teu serviço é um serviço que faz a diferença. Então, eu queria te agradecer as informações que você trouxe para a gente, esse alento, né? E dizer que a saúde mental tem que ser cultivada. É como a gente cultiva o corpo, a gente precisa cultivar também bons pensamentos, né? É isso? É isso, olha, eu só posso agradecer, porque eu acho que as pessoas precisam refletir sobre a sua saúde mental e uma forma de refletir é conversar. Não conversar, ouvir conversas, né? E aqui as pessoas estão agora mesmo ouvindo uma conversa nossa, que quem sabe vai fazer sentido para as pessoas que estão ouvindo, e isso vai ser ótimo. Eu atendo muito paciente com câncer, Mário, para terminar, que diz assim, puxa, qual é o tempo meu de vida, né? Eu falo assim, você já ganhou um presente, qual é? O seu dia a dia. Hoje se chama presente porque você está vivo. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu também não vou viver do passado, porque, sim, se eu vivi ou não vivi, eu tenho que usar isso como experiências para o meu futuro. Mas o presente tem que ser curtido a cada momento. Como agora eu estou conversando com você, estou fazendo uma coisa que é diferente da medicina, que a gente faz habitual, que é pesada, que é de cirurgia, responsabilidades maiores. E estamos fazendo uma coisa gostosa, estamos fazendo uma divulgação, né? E eu acho que isso que é bacana, né? Então, essa situação que a gente tem hoje é uma situação que a gente tem que repensar e falar assim, puxa vida, eu estou vivo, eu estou com qualidade, eu estou bem, eu posso fazer algo diferente amanhã ou não, mas nesse momento eu estou comendo, eu vou comer com qualidade, eu estou bebendo com alguém algo gostoso, vou curtir esse meu vinho que eu estou aqui, não vou beber muito nem pouco, mas com moderação e trabalhar essa coisa de aproveitar o momento que você está, não é isso? Reclamar menos, né? Não é isso? Eu acho que é isso então. Então, Mário, eu queria te agradecer demais, obrigado, viu? Vou te chamar outras vezes e obrigado por você atender tanta gente que eu te encaminho, viu? Eu que agradeço. Tá. Grande abraço.